Lado A. Lado Akin. Título do e-book: Lado Akin. A Juventude em Melodia. C. Conteúdo. Capítulo 1. O ritmo da conquista. Capítulo 2. A elegância do sucesso. Capítulo 3. A saudade como presságio. Capítulo 4. A fuga na Hornet. A busca pela liberdade e conexão. Capítulo 5. O desabafo na madrugada, entre a razão e a emoção. Epílogo. O lado A e o início de uma nova jornada. Lado A. A juventude em melodia. Capítulo 1. O ritmo da conquista. A energia do baile pulsava em Akin, um jovem de 17 anos com o coração acelerado pela expectativa da noite. Havia no ar uma promessa de encontros, um magnetismo que o guiava através da multidão. Seus olhos varriam o salão, fixando-se em uma garota que dançava com uma desenvoltura magnética. Seus movimentos eram um convite silencioso, uma dança provocante que acendia em Akin um desejo intenso de se aproximar. A música os envolvia, criando uma bolha sonora onde o resto do mundo parecia sumir. Akin sentia a necessidade quase física de se conectar com ela através do ritmo, de sincronizar seus corpos em uma dança que falasse mais que palavras. A aproximação aconteceu de forma natural, um esbarrão que se transformou em um toque intencional. Na pista, seus movimentos se tornaram uma conversa íntima. O corpo dela respondia ao dele, em uma troca de olhares e sorrisos que intensificavam a atmosfera. Havia uma química inegável, uma atração que os puxava um para o outro. A mão de Akin encontrou a cintura dela, um gesto instintivo de proximidade, enquanto a outra roçava levemente seu pescoço, um convite para um contato mais íntimo. E então, em meio ao calor da dança e a batida contagiante, seus lábios se encontraram em um beijo carregado de desejo. Depois, entre risos e olhares cúmplices, surgiu o convite para um lugar mais tranquilo. A espontaneidade daquele encontro, a faísca que havia se acendido na pista, pedia por mais. Naquele momento, Akin sentia que algo especial estava acontecendo, uma conexão que ia além daquela noite. Havia a promessa de um novo encontro, a expectativa de um sentimento que começava a florescer sob as luzes vibrantes do baile. Para o jovem Akin, aquela noite marcava o início de uma descoberta, a emoção de sentir-se atraído e a antecipação de um futuro que se desenhava cheio de possibilidades. Capítulo 2. A elegância do sucesso. O som da sua música ecoava agora em outros cantos, para além das paredes do baile onde tudo começou. O sucesso, antes uma miragem distante, materializava-se em números, em convites, em olhares que carregavam uma nova admiração. Akin sentia o peso bom dessa conquista, a validação de sua arte e de sua visão. As ruas que antes pareciam indiferentes agora se iluminavam com sua passagem. As roupas que escolhia, o jeito de usar os acessórios, tudo se tornava referência. Havia um magnetismo em sua autenticidade, uma elegância que ia além das marcas e dos preços. Era a confiança que emanava de dentro para fora, a certeza de quem trilha o próprio caminho sem se desviar. Para aqueles que semearam dúvidas, a colheita era inevitável. Os shows lotados, os convites para eventos que antes pareciam inatingíveis, eram a resposta silenciosa a cada palavra de descrença. E havia também aqueles olhares que mudavam, o interesse repentino de quem antes sequer notava sua presença. Akin observava essas transformações com uma certa distância, sem deixar que o deslumbramento o afastasse de sua essência. No meio de tudo isso, Akin mantinha os pés no chão. Sabia que o sucesso era uma jornada, não um destino final. Cada nota de 100 contada era uma vitória,
um passo firme em direção a um futuro construído com suas próprias mãos. E em meio à ascensão, ele não se esquecia de quem estava ali desde o início, dos amigos, da família, daqueles que acreditaram em seu potencial quando poucos o fizeram. As celebrações eram regadas a sorrisos sinceros e brindes à vida, conscientes de que cada conquista era um pedaço de um sonho coletivo que se tornava realidade. Akin sabia que a verdadeira elegância residia em manter-se fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo ao redor mudava. Capítulo 3. A saudade como presságio. Em seus momentos de quietude, longe do barulho dos shows e da efervescência do sucesso, Akin se permitia revisitar as memórias de seus primeiros encontros amorosos. As lembranças vinham como flashes, carregadas de uma doçura nostálgica. Ele sorria ao recordar a timidez e a excitação do primeiro beijo, a descoberta de novas sensações. Era como folhear um álbum de fotos antigas, onde cada imagem despertava um turbilhão de sentimentos. Uma lembrança em particular o assaltava com frequência, a intensidade de uma conexão física vivida há algum tempo. Deitado, fitando o teto, Akin se perguntava sobre a natureza daquele laço. Será que havia sido apenas a paixão do momento ou algo mais profundo? A dúvida persistia, mas a memória daquela sintonia de corpos o aquecia por dentro, deixando uma ponta de saudade. Essa saudade, no entanto, não era apenas uma vaga lembrança do passado. Ela se intensificava com a ausência de uma pessoa em específico, a garota que agora ocupava seus pensamentos com mais frequência. A mesma garota com quem compartilhara a fuga na Hornet. As lembranças dos beijos trocados, dos momentos de intimidade e da cumplicidade crescente faziam com que a saudade dos encontros anteriores se misturasse com um anseio pela presença dela. Akin percebia que a intensidade da conexão que sentira no passado ressoava agora com a relação que estava construindo. A liberdade da estrada na Hornet, a cumplicidade dos olhares e o desejo mútuo eram ecos daquela primeira experiência marcante. A saudade não era apenas do que se foi, mas também um presságio do que ele desejava construir no presente. Era a confirmação de que a atração inicial havia se transformado em algo mais significativo, um sentimento que o impulsionava a buscar uma intimidade mais profunda e duradoura com aquela garota em especial. A saudade se tornava, assim, um elo entre o passado e o presente, um motor para as suas ações e um indicativo do caminho que seu coração ansiava seguir. Capítulo 4. A fuga na Hornet. A busca pela liberdade e conexão. A adrenalina da Hornet cortando o asfalto da cidade era uma metáfora para a própria vida de Akin naquele momento. Veloz, emocionante e cheia de possibilidades. Na garupa, a presença da garota era um contraponto à velocidade, uma âncora de conexão em meio à busca pela liberdade. A fuga noturna se transformava em uma aventura compartilhada, um escape da rotina e das expectativas. Após a intensidade da conquista da primeira noite e a reflexão nostálgica sobre os sentimentos passados, Akin buscava agora uma experiência mais palpável, uma conexão que transcendesse a efemeridade dos encontros na pista de dança. A garota na garupa representava esse desejo de aprofundar um laço, de compartilhar não apenas momentos, mas também a própria jornada. A cidade vazia, iluminada apenas pelos faróis da moto, criava uma atmosfera de intimidade. O som de Bryson Tiller embalava a viagem, a trilha sonora perfeita para um momento de cumplicidade. A ligação tardia, o chamado da saudade, eram indícios de um sentimento que se fortalecia com a distância. Akin percebia que essa garota não era apenas mais uma conquista. Havia algo mais profundo que o atraía. A proposta de uma fuga para a praia, para Ubatuba,
era um passo adiante na construção dessa relação. A ideia de alugar um lugar só para os dois, longe das distrações da cidade, representava o desejo de criar um espaço íntimo onde pudessem se conectar em um nível mais profundo. O toque, o beijo, o despir-se de roupas e de barreiras eram a materialização da atração que os unia. A Kim admirava a beleza da garota, vendo-a como uma obra de arte a ser apreciada. Pilotar seu corpo na noite era uma metáfora para a entrega e a paixão que sentia. A velocidade da moto, marcando 200 por hora no painel, simbolizava a intensidade daquele momento, a sensação de que juntos poderiam ir a qualquer lugar, a preocupação em proporcionar momentos especiais, em cuidar dela, era um reflexo do carinho que crescia em seu coração. O sorriso dela, um presente inestimável, valia mais do que qualquer quantia de dinheiro. Naquela noite, a fuga na Hornet não era apenas uma aventura física, mas também uma jornada emocional. A Kim buscava na companhia daquela garota a liberdade de ser quem realmente era e a conexão profunda que tanto almejava, construindo um novo capítulo em sua história, agora com alguém ao seu lado. Capítulo 5. O desabafo na madrugada, entre a razão e a emoção. A intensidade dos relacionamentos e a velocidade da vida, impulsionada pelo sucesso, por vezes deixavam a Kim em um turbilhão de emoções difíceis de processar. Em meio à noite, longe dos palcos e da companhia, um nó se formava em sua garganta, a dificuldade de expressar o que realmente sentia. Havia um turbilhão de pensamentos sobre a garota que tanto o atraía, um misto de carinho, frustração e uma crescente sensação de confusão. As discussões eram frequentes e, invariavelmente, a Kim se sentia o errado, mesmo quando suas intenções eram as melhores. As tentativas de reconciliação, as mensagens extensas carregadas de desculpas pareciam esbarrar em uma barreira invisível. Até mesmo os momentos de intimidade eram permeados por uma certa instabilidade, como se a conexão física, por mais intensa que fosse, não fosse suficiente para sanar as arestas da relação. Em seus devaneios noturnos, a Kim idealizava inúmeras formas de se conectar verdadeiramente com ela, de alcançar um entendimento profundo. A lembrança do primeiro beijo, um evento que parecia ter o poder de alinhar seus mundos, contrastava com a complexidade do presente. Aquela sensação inicial, tão avassaladora e promissora, agora parecia distante, obscurecida pelas dificuldades do dia a dia. A frustração crescia, alimentada pela sensação de esperar por algo que talvez não se concretizasse da forma que ele idealizava. Não é culpa dela, pensava Akin, tentando racionalizar seus sentimentos, mas a espera, a incerteza sobre o futuro da relação começava a pesar. Em um momento de lucidez dolorosa, a necessidade de se reencontrar, de priorizar sua própria paz, surgiu como um farol. Akin sentia que aquela relação, apesar da forte atração, havia se tornado um vício, algo que o impedia de seguir em frente de forma plena. A decisão, ainda que difícil, de se desfazer de certos laços, inclusive daquele que o prendia a essa garota, começou a tomar forma em seu íntimo. A ironia da situação não passava despercebida. A mesma pessoa que o inspirava sentimentos tão intensos era também a fonte de sua angústia. A verdade era que a relação doía. Para ambos, ele sabia, mas a incapacidade de encontrar um terreno comum, de construir uma base sólida, o levava a questionar se aquele era o caminho certo. Em meio à turbulência emocional, uma esperança tênue persistia. A possibilidade de que, no futuro, as lembranças daquele tempo pudessem ser ressignificadas, transformadas em aprendizado e até mesmo em motivo de riso ao lado de outra pessoa. E, em seus sonhos mais secretos,
Akin ainda acalentava a fantasia de um beijo reconciliador, um gesto que pudesse dissipar toda a dor e a incerteza. Epílogo: o lado A e o início de uma nova jornada. O turbilhão emocional do desabafo noturno deixou Akin em um lugar de vulnerabilidade, mas também de clareza. Aquele ciclo de intensidade e incerteza com a garota que tanto o havia marcado chegava a um ponto de inflexão. As lembranças dos beijos apaixonados, a adrenalina das fugas na Hornet, a doçura da saudade e a amargura das discussões se sedimentavam em sua memória como aprendizados valiosos da sua transição para a vida adulta. Aos 17 para 18 anos, Akin olhava para trás e via um lado A de sua história repleto de paixão juvenil, descobertas intensas e os primeiros confrontos com a complexidade dos relacionamentos. As músicas que ele havia criado eram a trilha sonora dessa fase, cada letra capturando um momento, uma emoção, um fragmento daquele período formativo. O sucesso recém-conquistado não era apenas sobre números e reconhecimento, era também sobre a liberdade de expressar essas vivências, de transformar sentimentos brutos em arte. A elegância que ele buscava ia além do estilo e das roupas caras, residia na autenticidade de sua voz e na honestidade com que compartilhava suas experiências. A decisão de se priorizar, de buscar um caminho mais sereno, não significava o apagamento das lembranças. Pelo contrário, Akin sabia que cada experiência, por mais dolorosa que fosse, havia contribuído para moldar quem ele estava se tornando. A saudade persistiria em alguns momentos, mas agora vinha acompanhada de uma nova perspectiva, a aceitação de que cada ciclo tem seu tempo de começar e de terminar. Enquanto o sol da manhã começava a raiar, dissipando as sombras da noite, Akin sentia uma nova energia percorrer seu corpo. O lado A de sua história musical e pessoal se encerrava, deixando um legado de aprendizado e crescimento. Havia uma sensação palpável de que um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Um lado B cheio de novas possibilidades, desafios e, quem sabe, um amor mais maduro e equilibrado. O palco estava pronto para a próxima fase da jornada de Akin. As melodias do passado ressoariam como ecos, mas o futuro prometia um som diferente, uma nova batida para acompanhar os próximos passos desse jovem artista em ascensão. A história do lado Akin estava apenas começando.